Opa pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer aqui meu primeiro vídeo pelo YouTube, né? E a gente vai falar sobre a história do xadrez. Bom, a história do xadrez, ela tem uma origem meio controversa, né? Mas é possível afirmar que o jogo foi inventado na Ásia, né? Atualmente, a versão amplamente difundida é que teria surgido na Índia com o nome de Chaturanga, né? Um nome meio esquisito, que significa os 4 elementos de um exército. E dali se espalhou para a China, Rússia, Pérsia e Europa, onde se estabeleceram as regras atuais, e aí depois foi para o mundo, né? Onde aqui no Brasil é muito jogado. Por volta do século XV, o jogo estava amplamente difundido pela Europa, e dentre as variantes existentes no jogo, a europeia foi a que mais se destacou devido à rapidez proporcionada pela inclusão da dama e do bispo, né? Que são 2 peças do jogo que valem bastante. Apesar de já existir literatura anterior sobre o xadrez, foi nesse período que começaram a surgir as primeiras análises de aberturas em virtude das novas possibilidades do jogo. Bom, o que é abertura? Aberturas são os movimentos das peças no começo do jogo, né? Por exemplo, uma abertura que eu acho bastante ruim é a Grob. Grob é uma abertura muito ruim que você começa com um peão, você joga ele lá no canto e aí as suas peças elas ficam trancadas. Uma abertura que eu jogo e que é muito boa é o sistema London. Sistema London, muitos jogadores não gostam, né? Como o grande mestre Rafael Leitão, que não gosta de jogar London, ele joga inglesa. E às vezes é uma abertura muito chata, né? Pra quem joga algumas aberturas que são contra London. Vamos continuar aqui. As partidas começaram a ser registradas com maior frequência e mais estudos na teoria do xadrez foram publicados. No século XVIII, foram fundados os primeiros clubes para a prática do xadrez e federações esportivas na Europa. E em decorrência do grande número de pequenos torneios acontecendo por todo o continente, em 1851 foi realizado o primeiro torneio internacional em Londres. Ou seja, foi o primeiro grande torneio do xadrez que aconteceu. A popularidade das competições internacionais levou à criação do título de campeão mundial, e a primeira pessoa que ganhou foi nada mais nada menos do que William Steinitz, em 1886. Ele é um grande jogador, incrível jogador. Se você for analisar alguma partida dele, você vai se impressionar com como ele sacrifica as peças, como ele dá as peças de graça para conseguir uma posição melhor, conseguir dar checkmate, conseguir fazer com que o oponente abandone a partida. E em 1924 foi fundada a Federação Internacional de Xadrez, que hoje se chama FIDE, né? Abreviando. Em Paris, que organizou a primeira Olimpíada de Xadrez Mundial Feminino, vencido por Vera Menchik, outra grande jogadora. Em 1851 foi disputado em Londres o primeiro internacional, vencido por Adolf Andersen, né? Que é um gigante do xadrez, pode ser considerado um dos melhores da humanidade, né? A partir de então, vários torneios foram realizados nas principais cidades da Europa, como Londres, em 1862, Paris, em 1867, Baden-Baden, né, que essa cidade eu não conheço, 1870, Viena, em 1883, Berlim, em 1881 e Hastings, em 1895, outra cidade que eu também não conheço. Nesse período, surgiram também os primeiros enxadristas profissionais, que eles começaram a ganhar dinheiro, começaram a ganhar torneios, começaram a ir mais pra frente com o xadrez, porque antes o xadrez era só, poderíamos dizer, um tipo de diversão, né? Primeiro em Londres, principal centro do xadrez na época, e depois em outras cidades, né? Começou em Londres e depois começou a ir para outras cidades, estados e países. Inicialmente, esses jogadores disputavam partidas em seus clubes, muitas vezes em simultâneas. Quando você jogava contra várias pessoas ao mesmo tempo, parece difícil, mas para aqueles grandes mestres era normal jogar assim. E às cegas, cobrando pequenos valores por isso. Com os torneios se popularizando, os melhores jogadores dedicaram-se a estas competições. Eles começaram a ir mais pra frente com o xadrez. Como Joseph Henry Blackburne, Louis Paulsen, William Steinitz, né, que foi o primeiro campeão mundial, Johannes Zukertort, Cecil Valentini Deveri, Simon Wienerweier,
não sei como é que se fala, Isidor Gunsberg, Mikhail Chigorin, Samuel Rosenthal e Johannes Minkwitz. Grandes jogadores que começaram naquela época a ir mais pra frente com o xadrez. A partir do torneio de São Petersburgo de 1914, cresceram as iniciativas para a criação de uma identidade reguladora para o esporte. Finalmente, foi criada a FIDE em 1924. O primeiro torneio organizado pela entidade foi a Olimpíada de Xadrez, né, que agora estava cada vez crescendo mais e teve até a Olimpíada de Xadrez, vencida pela equipe húngara. E o Campeonato Mundial Feminino de Xadrez, vencido por Mera Minchik, realizados em Londres no ano de 1927. Os congressos da FIDE de 1925 e 1926 já manifestavam o interesse de organizar também um Mundial masculino, que até então só havia o feminino. Porém, o fundo de premiação de $10 mil exigido por Capablanca, um fortíssimo jogador, era impraticável pela entidade, que decidiu criar um título em paralelo de campeão da FIDE em 1928. Eu não entendi o que ele falou. Bogoljubov venceu a disputa contra Ewe. Entretanto, foi esquecido após sua derrota no Mundial seguinte de 1929 contra Alekhine, então campeão mundial, após ter derrotado o Capablanca no ano de 1927. Pra você ver, não importa se você derrotar um jogador forte, não importa você ganhar um título, chegar depois perder, todo mundo te esquece. Alekhine concordava em disputar o título sob a organização da FIDE, exceto contra a Capablanca, onde exigia as mesmas condições da partida realizada em 1927. Após a Revolução Russa, os líderes da recém-formada União Soviética incentivaram o ensino do xadrez para as grandes massas para treinamento da mente e preparo para a guerra em tempo de paz. O Estado tomou controle da organização de competições, incluindo eventos internacionais como em Moscou em 1925. O incentivo governamental propiciou a criação da escola soviética de xadrez, né? Agora havia lá na Rússia uma escola soviética, a primeira, que preconizava um preparo psicológico e físico que incluía também análise minuciosa das partidas dos oponentes para explorar as fraquezas e fortalecer sua própria estratégia para o confronto. Para você ver que no xadrez não depende só de você chegar lá, querer ganhar e ter abertura. Você tem que também explorar a sua partida, você tem que ver como é que foi a sua partida, o que você cometeu e o que você deveria ter feito de melhor. No Mundial de 1972, Boris Spassky perdeu o título mundial para o estadunidense Bobby Fischer, e os soviéticos rapidamente se articularam para tentar recuperar a coroa. Dois dos mais fortes jogadores na época, Anatoly Karpov e Viktor Korchnoi, eram candidatos a receber o apoio do governo, além do próprio Boris Spassky. O governo decidiu apoiar Karpov por ser mais novo e estar em ascensão. Devido às pressões políticas que já vinha sofrendo, Korchnoi então desertou do país após participar de um torneio em Amsterdã, deixando mulher e filho para trás. Ele acabou se tornando o principal adversário soviético nos anos seguintes e o desafiante ao título nos mundiais de 1978 e 1981, além de crítico do regime comunista. Então, ele deixou mulher e filho para trás para ir para o xadrez e, não quero nem pensar. Após Fischer não defender o título no Mundial de 1975, Karpov foi declarado campeão por ter vencido Korchnoi na final do torneio de candidatos de 1974, que é um torneio que vem até hoje e é considerado por muitos o torneio mais difícil do xadrez, porque ele só reúne os melhores que vencem em torneios e tem mais rating, que é a sua pontuação no xadrez. Karpov foi declarado campeão, né, por ter vencido Korchnoi. E no ciclo seguinte, Korchnoi venceu o torneio de candidatos, tendo a coincidência de ter enfrentado 3 soviéticos, disputou o Mundial de 1978 como apátrida e ambos os jogadores fizeram uma série de acusações mútuas e, por fim, Karpov manteve o título. Bom, pessoal, hoje foi um vídeo de 10 minutos, mais rapidinho.
Eu fiz um resumo aí sobre o xadrez, né? Consegui cortar umas partes, porque tinha muita coisa. Tinha antes da guerra, depois da guerra, sobre... Nossa, história sobre a União Soviética tem muitas. Então eu decidi fazer mais um resumo, né? E se você gostou, deixa o like, né? Também se inscreve, já me ajuda muito pra crescer o meu canal. E falou!